Oi, gente, tudo bem? A gente completou um ano de Canadá no dia 20 de junho. Eu coloquei duas postagens no Instagram, uma no dia 19, que foi o dia que a gente saiu do Brasil, no dia 19 de junho, porque a gente demora 24 horas ou mais para chegar aqui. Então a gente saiu no dia 19, eu fiz uma postagem no Instagram, recebi muitas mensagens, nossa. E no Instagram, ela já vai direto para minha página do Face também, né? Que é o mesmo nome, tudo fala Canadá, no Face, no Instagram e no YouTube. No dia 20 eu fiz uma outra postagem também, nossa, muitas mensagens. E primeiro eu queria agradecer, né, de coração, todas as mensagens, pessoas falando que oram pela gente, que torcem pela gente, que estão se inspirando na minha história para vir para o Canadá. Umas falaram que já tinham desistido, mas quando começaram a ver os meus vídeos, resolveram falar assim, não, ela conseguiu, eu também consigo. Isso é demais, gente. Eu ouvi de vocês que, assim, que eu tô inspirando alguém. Eu nem sei, não imaginava isso. Quando eu comecei o canal, era para compartilhar a minha história. Na verdade, eu tinha uma visão de compartilhar também a história dos outros, é o que eu tô conseguindo fazer, aos pouquinhos eu tô conseguindo fazer, compartilhar várias histórias aqui que eu acho que incentiva e cada um tem um perfil diferente e uma dessas histórias pode ser um perfil parecido com o seu. Então eu quero agradecer demais todas as mensagens, muito obrigada mesmo de coração. E queria fazer um vídeo especial assim de um ano. Eu não sei exatamente como fazer, eu quero pegar algumas imagens e misturar aqui. E na verdade eu queria fazer até um texto, que eu gosto de fazer textos. Eu não faço muitas postagens no Instagram, eu faço mais stories, mas quando eu faço, às vezes eu boto uns textos bem grandes. Mas a gente chegou aqui, era verão, a cidade estava bem quente, está bem diferente esse ano, que esse ano, desde que chegou o verão, que chegou dia 21, tô sentindo só o clima nublado, uma brisa fresquinha. Mas quando a gente chegou no ano passado, tava bem quente. Oi, gente, tudo bem? Estamos no Winnipeg! Fala aí, gente. Ei, Oi! ei. Eu tô sem casaco! Oh, olê, olê, olá! A gente ficou num Airbnb 15 dias, que eu já tinha reservado do Brasil, era até um conhecido meu, já tinha ficado lá antes. E nesse tempo a gente ficou procurando apartamento. O meu college, ele fica na Pembina, é uma estrada que tem aqui. Então eu tava procurando apartamento naquela região, porque eu não sabia bem como que eu iria gerenciar o tempo. Como eu iria gerenciar o tempo de eu chegar no college e deixar a Sofia na escola. Eu não sabia, porque o Rodrigo ia procurar emprego e trabalhar, e os empregos, os horários são mais, às vezes começam mais cedo e são mais longos do que o tempo que eu ficaria no college. Então, a responsabilidade de deixar ela na escola e pegar seria comigo mesmo. A gente olhou muitos apartamentos assim, o apartamento em si não era ruim, mas quando a gente entrava era sujo. A maioria tinha gente morando, então era sujo. Cheio de coisa jogada no chão. A gente não tinha nem muita coragem de ver os apartamentos. Visitar apartamento é uma tarefa muito árdua. Ainda mais se tem pessoas morando. As pessoas que moram, elas não são as pessoas limpas e arrumadas. Os apartamentos são bem bagunçados e sujos. E a gente nem tem coragem direito de entrar pra ver. O primeiro que a gente viu, a gente gostou, mas ele só estaria disponível um mês depois. A gente precisava para aquele mês, que seria julho. E não era tão perto assim do college, era na mesma estrada, mas eu teria que pegar ônibus. O segundo também eu gostei, mas eu achei bem pequeno. Ele era até de uma brasileira que morava, eu achei pequeno. E eu achei que também não iria dar tempo, questão da escola da Sofia, porque tinha uma escola bem exatamente na rua desse apartamento e era bem pertinho. Só que para eu ir pro meu college eu tinha que andar até a estrada uns 10 minutos. E eu fiquei assim, não, como que eu vou deixar a Sofia, que entraria 9 horas na escola, e eu entrar 8h45 e deixar ela 9 horas e chegar, nunca chegaria.
Aí, o único que a gente gostou de fato, ele era bem pertinho da escola, uns 5 minutos andando. Ele não era de carpete, era assim, a única coisa que não tinha que eu queria era máquina de lavar dentro, porque aqui a maioria dos apartamentos não tem máquina de lavar dentro. Eles às vezes têm um andar com todas as máquinas de lavar, ou em cada andar tem uma máquina de lavar e secar. Você ou é por moedinha ou é um cartão que você coloca crédito e usa quando vai lavar. Mas poucos têm a máquina de lavar dentro. Poucos não, né? Tem bastante, mas a maioria não tem. Esse não tinha, mas ele não tinha carpete, ele era todo renovado, tinham acabado de renovar ele. A cozinha era um balcão, era lindo, uma gracinha. O modelo é bem parecido, a maioria dos apartamentos tem um modelo bem parecido, é bem parecido com o que eu moro agora. Mas como ele era renovado, ele tava tudo novinho, né? Aí só que eles pediam um fiador. É tipo um fiador. Mas a gente tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém. As pessoas que eu conhecia era assim, não era amigo ainda, né? A gente conhecia várias pessoas, mas quem ia vir, vou assinar com você? Não. E essa minha amiga que mora aqui, ela tem um emprego, mas é meio que freelance, não é uma coisa assim que ela é ligada a uma empresa que ela poderia assinar. É diferente, é complicado. Aí eles não aprovaram a gente. Depois a gente conseguiu um praticamente em frente a esse. Não era aquela maravilha, não era o que eu queria, era mais caro do que a gente tava pensando em pagar. Mas a gente já tava sem alternativa, a gente aplicou para esse. E nesse meio tempo, uma amiga me indicou esse que a gente mora aqui, mas é em Dantal. Eu não tava procurando Dantal, eu nem pensava morar em Dantal. Aí eu tava aguardando a resposta do outro que a gente tinha aplicado e nada deles responderem. Então eu vim ver esse apartamento aqui que ela falou. Ele, assim, é carpete, não era. Eu não queria carpete. Não tem a máquina de lavar dentro. Mas ele é agradável, ele tava limpo, não tinha ninguém morando e tava disponível pra gente entrar logo. E ele tem uma visão maravilhosa. Aí a gente falou assim, acho que já tinha mais ou menos uma semana, não, tinha mais de uma semana que a gente tinha aplicado pro outro e nada de resposta, já tinha mandado e-mail, nada de resposta. Eles tinham ligado pra ver as minhas referências, eles pediam 2 referências e nada de resposta, então eu falei assim, vamos aplicar pra esse. Só que assim, o outro a gente aplicou online, não precisava dar depósito, que a maioria aqui quando você aplica já tem que dar o depósito. Esse vídeo vai ficar longo. Então a gente aplicou para esse aqui e em menos de 24 horas foi aprovado e a gente fechou com esse e depois o outro deu a resposta dizendo que tinha aprovado, mas a gente já tinha fechado com esse aqui, não tinha mais como voltar atrás. Aí essa foi a primeira dificuldade que a gente passou de arrumar apartamento. Eu vou tentar resumir mais, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Depois que a gente arrumou o apartamento, a gente conseguiu muitas coisas de graça para mobiliar aqui. A gente praticamente só comprou cama e colchão. Então isso foi uma maravilha. Nesse tempo, a gente já tinha saído do Airbnb. Uma amiga tinha voltado pro Brasil. Ela tinha deixado o apartamento dela fechado com as coisas dela aqui, que ela e pediu para eu ajudar a vender. E algumas coisas ela estava doando também. Então eu fiquei um mês nesse apartamento dela. E ajudei a vender as coisas, e me desfiz de tudo lá. E algumas coisas eu comprei também, algumas coisas já era doação eu fiquei, outras doei para outras pessoas. E consegui entregar o apartamento dela, limpei, deixei. Limpar, já tá praticamente bem limpo mesmo. E entreguei o apartamento e aí a gente veio para esse aqui. Aí depois foi a questão de achar a escola da Sofia. Eu já contei aqui, mas vou resumir. Você tem que primeiro saber onde você vai morar para depois achar a escola do seu filho, porque as escolas aqui são por região. Então, eu entrei no site de escolas de Winnipeg, vi qual era a região que eu tava, a região aqui de Winnipeg mesmo, Winnipeg School Division, e botei o meu endereço e aí mostra as escolas que atendem o meu endereço. Algumas escolas eram no centro, mas indo mais pro outro lado, assim, do norte. Um lado que eu não gosto muito, então eu nem cogitei para aquelas escolas. Tinham 3 escolas indo na outra direção. Uma era francês, que eles têm as escolas aqui que são imersão francesa. E eu falei assim, vou ver essa escola, porque eu sabia que o inglês ela ia aprender mesmo, então tendo o francês seria mais uma oportunidade, quer dizer, teriam 3 línguas.
Só que, primeiro que as escolas estavam fechadas, porque eram férias escolares. E aí eu tive que ficar esperando as escolas abrirem. Aí depois que abriu, eu fui nessa escola. E cheguei lá, a mulher falou que não, ela não poderia entrar porque ela teria que ter entrado no primeiro ano, ela já iria pro terceiro ano. Algumas escolas são assim, ou você entra no francês no primeiro ano, ou acho que no quinto, não tenho certeza. E aí ela me indicou, você vai numa outra escola que tem aqui perto. E aqui, não, essas duas escolas não eram perto da minha casa. Dá para ir andando, mas deve levar de 15 a 20 minutos. E essa outra era uma escola bem pequenininha, mas já de cara, assim, eu amei a escola quando eu entrei, achei linda, fofinha, eu adoro escola pequena. E a escola francesa era bem grande, uma escola enorme. Aí eu fui lá, conversei com elas falaram que as turmas já estavam lotadas, porque as escolas aqui, elas têm as turmas misturadas, tipo, primeiro e segundo ano junto, terceiro e quarto ano junto, é assim. Não todo, eu acho que não todas, mas as duas escolas que a Sofia estudou foram assim. E ela anotou meu telefone e falou assim, a gente vai ver o que pode fazer e eu te retorno. E ela me retornou e realmente não tinha vaga. Então eu fui na outra escola, que é das três, é a mais perto aqui, mas eu não sei porque eu não tinha ido lá antes. Eu fui nessa escola e preenchi a ficha, preenchi tudo, mas eles falaram que ela ia ficar na lista de espera. Um dia antes de começarem as aulas das crianças, eu fui lá e falaram que tinha que esperar para ver quais os alunos iam chegar, quais os alunos desistiriam da escola, para ver se sobraria a vaga para ela. E eu fui na escola e quando pediram para esperar, continuar na lista de espera. Eu acho que eu tinha ido antes, eu lembro que eu fui umas 3 vezes. Aí no outro dia as aulas começaram e eu fui de novo na escola. Ela não foi no primeiro dia. As pessoas até falaram assim, vai, leva ela arrumada e fala assim, ó, já trouxe ela aqui. Mas eu não tive coragem de fazer isso. Aí eu fui de novo nesse dia, que já tinha começado as aulas. Fui lá e elas falaram, não, tem que esperar. Aí eu quase chorando, eu preciso, porque minhas aulas iam começar na segunda-feira. E acho que era uma quinta-feira, se eu não me engano. Aí, mais uma vez eu vou na escola lá. Hoje é quarta-feira, hoje supostamente tá difícil. A Sofia deveria estar começando a estudar aqui, que as crianças de Manitoba estão começando a estudar hoje. Só que ela ainda não tem escola. Eu vou de novo na escola, que deixou ela na lista de espera. E ver o que eles resolveram. Eu falei, eu preciso de uma vaga para ela, porque eu não tenho onde deixar, minhas aulas vão começar, eu não sei o que fazer. Aí eu cheguei em casa, passou menos de uma hora que eu tinha chegado em casa, me ligaram falando que tinham conseguido uma vaga para ela. Eu fui no mesmo dia, voltei lá. Eu já tinha preenchido tudo, mas se precisasse de mais alguma coisa, assinar algum papel, eu já voltei lá. E no dia seguinte ela começou a estudar. Essa escola tem ônibus escolar, mas só que para os primeiros dias ela não teria, porque como ela não estava matriculada antes, tem todo um sistema que tem que pedir vaga no ônibus, é uma coisa assim. Então, ela nos primeiros dias ela não usou o ônibus escolar, então eu tive que deixar, eles têm uma daycare dentro da escola, e eu paguei por uma semana, ela ia caindo só na parte da manhã, que eu ia cedo, eu deixava ela 8 horas, de lá eu ia pro college, e a escola é perto, mas não é perto, é distante o suficiente para pegar o ônibus escolar, que tem que ser 1,6 km, e a escola é exatamente 1,6 km, então ela tem direito ao ônibus escolar. Aí eu deixava ela e ia pro college. Aí na outra semana ela já conseguiu o ônibus, ela começou a usar no ônibus, e isso foi uma maravilha. Então isso pra mim, assim, foi provisão de Deus, porque eu estava procurando, focada na Pembina, querendo uma escola perto, uma casa perto do college, porque essa questão de gerenciar o tempo, de deixar a Sofia, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia ser complicado, porque eu não sabia a distância das escolas na Pembina, eu não sabia se ela teria direito ao ônibus. Mas aqui, morando aqui, ela teve direito ao ônibus. O ônibus pega ela na porta aqui do prédio. E o ônibus passava 8h21, passa 8h21. E eu corria pro ponto e conseguia chegar no college. Eu não chegava na hora, mas eu chegava 5 minutos atrasada. Ou no máximo 10, se o ônibus dela atrasasse. Aí eu perdia o meu ônibus, é claro. Mas assim, deu tudo certo. E a hora que eu saía do college, eu chegava aqui
faltando 10 minutos, 5 minutos para ela chegar, então tudo se encaixou. Eu acho que aqui foi o apartamento realmente que eu tinha que morar. E nesse tempo, o Rodrigo conseguiu emprego. Ele ficou procurando emprego de TI, ele não conseguiu emprego com TI, ele fez várias entrevistas, mas não conseguiu. Depois, por indicação, ele conseguiu esse emprego que ele tá. Na época, ele começou em 2 empregos. Ele trabalhava com limpeza à noite e trabalhava com esse durante o dia. À noite eram poucas horas, aí ele chegava, ele dormia, e depois ele ia pro outro, que era de madrugada. E ficou tranquilo, porque os 2 salários estavam dando para pagar as contas, mas depois o contrato da empresa da limpeza acabou e ele ficou só na empresa que ele tá. Não dava para pagar tudo, então a gente tava usando um pouco das reservas, mas agora ele conseguiu uma colocação melhor na empresa que ele tá, então aumentou um pouco o salário, que já faz grande diferença, já cobre exatamente as contas, não sobra, mas cobre. Aí depois que essas coisas todas já se encaixaram, as dificuldades foram o college em si, porque não pode reprovar, nós somos alunos internacionais, então o meu visto está atrelado ao college, e se eu falhar no college, o college pode... se eu falhar numa matéria, eu posso deixar de ser full time. Se eu deixar de ser full time, meu visto não pode, não é válido mais, porque só tem todo esse direito para ser um curso for full time. Então eu não podia reprovar, então, e toda semana tinha prova, toda semana tinha trabalho, foi tenso, mas acabou. E eu coloquei lá no texto do Instagram, a gente viveu 1 ano, ao mesmo tempo que eu olho pra trás, parece que foi rápido. Nossa, 1 ano já, como assim 1 ano? Mas quando eu começo a pensar assim, em cada momento que a gente viveu, parece que a gente viveu muita coisa, gente. A gente parece que viveu muito, muito. Teve um momento de muita tristeza, assim, quando eu comecei o college, sei lá, 1 mês depois, 1 mês e pouco depois, eu não fiz amigos no college. A única amiga que eu tinha era essa nigeriana, porque antes do college, de fato, a gente fez um curso introdutório, só os alunos internacionais. E ela fazia esse curso comigo, a gente sentava do lado, então a gente acabou ficando amiga, mas ela reprovou, e ela era aluna internacional, então ela teve que sair, acabou indo para outro college. E eu me senti muito sozinha, porque toda sala já tinha feito as suas amizades, todo mundo já tinha os alunos indianos, que eles são muito juntos, eles ficam muito ligados um com o outro. As canadenses já tinham se juntado, e as outras de outras nacionalidades também já tinham criado suas amizades, então eu me senti um momento muito sozinha. Ai, foi muito ruim. Eu chorava muito, eu chorava no banheiro, às vezes eu chorava na rua. Mas depois passou, melhorou. Nossa, eu não fiquei amiga de ninguém, mas eu comecei a interagir mais com as outras pessoas. O curso também, ele tem uma maneira que acaba fazendo você interagir, porque tinha algumas matérias que eram em grupo, que a gente precisava trabalhar em grupo, então acaba criando uma certa amizade. E uma dificuldade minha também é o inglês. Eu consigo entender, agora eu consigo entender muito mais, mas eu ainda sinto dificuldade no falar. Eu não sei, a frase tá perfeita na minha mente, mas na hora que eu tento falar, ela sai toda maluca. E eu acabo ficando com vergonha de falar, e eu prefiro às vezes não falar do que falar errado. Eu acho que isso me atrapalha muito. E aí a gente continuou no college estudando, e era uma coisa tensa, porque às vezes chegava o final de semana, eu queria descansar, mas não podia descansar, porque eu tinha que sentar no computador, fazer trabalho, eu tinha que estudar para a prova no dia seguinte, e eram mais livros, a coluna doendo de carregar mochila pesada, e tem que comprar jaleco, e tem que ter sapato para trocar na escola, e tem que um monte de regra, não pode telefone, não pode isso, não pode aquilo. Tem todos os vídeos aqui, todas as semanas no college, vocês podem assistir aqui. Mas aí acabou o college, comecei o estágio, assim, eu estava morrendo de medo. Ao mesmo tempo que eu queria acabar o college, eu estava morrendo de medo de começar o estágio. Mas comecei o estágio, fiz o estágio, acabei o estágio, e foi tudo tranquilo. E fiz muitas amizades novas, pessoas que eu já tinha conhecido antes, que eu pensei que eu seria muito amiga, não ficaram tão amigas, mas eu conheci mais pessoas que eu nem imaginava de ficar tão amiga, já fiquei muito amiga.
Então, assim, a gente vai superando. A Sofia já começou a falar inglês, já se soltou no inglês. E é isso, gente. Esse foi o nosso ano. Há muitas lutas, mas muitas superações. Estamos aqui. Já começamos a viver o segundo ano no Canadá. E eu espero que vocês também não desistam dos seus sonhos. Deus, ele pode dizer para você não, sim ou espere. De repente ainda não tá na hora, mas pode ser que seja sim. Então se prepare. Você ainda não tem o dinheiro para aplicar para o visto, mas você pode ir se preparando, você pode fazer um curso de inglês. Se você não tem dinheiro para pagar o curso de inglês, tem muitos vídeos na internet, tem muitos cursos online grátis. Vai se preparando. Já tirou o passaporte? Você quer viajar, mas você não tem nem passaporte? Tira o seu passaporte. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu não tinha nada, nem o dinheiro, mas eu falei assim, eu vou tirar o passaporte. E vai estudando, vai juntando dinheiro, vai pesquisando, vai vendo qual a melhor forma para você. E de repente você vai perceber que não é isso. De repente não era para ser. De repente é outra coisa, uma coisa melhor. Mas se você não tentar, você não vai saber. Então tenta. Nessa jornada que eu também vi muitas pessoas indo embora. Algumas foram embora por problema de vida, foram embora porque perceberam que não era aqui, não era isso. Outras porque foram embora, mas estão se preparando para voltar, vieram, conheceram, estudaram inglês e agora estão voltando para o Brasil falando, não, é isso que eu quero, estou me preparando, vou voltar algum dia. Mas essa é a jornada, cada um tem a sua história. Se você parar para perguntar quem mora aqui, não foi fácil para ninguém. Não é fácil. Mas todo mundo tem a história de luta e todo mundo tem uma história de superação. E tem aqueles que aceitam. Não foi esse, não era isso, realmente. Estou feliz com a minha decisão de voltar. Não estou voltando triste. Eu vivi o que eu queria viver. Percebi que não era. E tá tudo bem. Outras pessoas também que vieram para fazer um curso de pouco tempo mesmo, já vieram sabendo que iriam voltar, já conheceram e falaram assim, não, nunca vou morar no Canadá. Ou, o Canadá é maravilhoso, mas não é para mim. Também, tudo tranquilo. A questão é você ficar bem com você mesmo. Eu falei muita coisa, algumas coisas que nem estavam na minha mente, nem estavam na minha mente. Mas é isso, gente, um ano de Canadá. Venha o segundo ano, ou não. Deus está na frente de tudo, Ele está na frente da minha vida. Então, se Ele falar, acabou seu tempo no Canadá, acabou. Vamos ser felizes e vamos viver o hoje, vamos viver o presente, porque se chama presente. Tchau, gente.